Bem-vindos todos que estão entrando aqui. Esse aqui é o nosso projeto Hora da Consciência, que acontece todos os domingos às 19h19. A gente fala sobre diversos temas relacionados à saúde, à consciência, a uma alimentação mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre opções de jantar. Então, o que a gente pode jantar? A ideia mesmo é a gente falar sobre preparações assim vegetarianas mesmo e que sejam práticas também. Então, hoje a gente vai fazer mais pro final dessa live aqui, eu vou chamar uma seguidora que ela já tá aqui, maravilhosa, que na última live a gente combinou, quem não tava aqui, assiste depois, essa live já tá disponível lá no YouTube, eu dei várias dicas lá também, e aí a gente combinou que hoje ela vai fazer junto comigo essa receita. O que eu escolhi pra gente fazer hoje, pessoal? Eu escolhi uma preparação assim, que é algo que eu faço muito aqui em casa, e que eu acho super gostoso, saudável e que tem aquela memória afetiva de uma comida que muitas pessoas acham que à noite não vai ser legal, né? Que à noite vai ser algo que pode prejudicar, por exemplo, no seu processo de emagrecimento, se for o caso, de ganho de massa ou até mesmo no sono. Eu quero apresentar aqui para vocês hoje várias opções, pessoal, que vocês podem adaptar e que vocês vão ver como a alimentação vegetariana ela é ampla, ela é rica. Tem uma coisa que eu escuto muito, assim, de alguns profissionais até, de várias pessoas falando assim, o jantar, se ele for vegetariano, como é que vai ser, né? A pessoa costuma falar, a alimentação vegetariana vai ficar um pouco mais restrita, vai ter menos opções. E na verdade, o que eu mostro aqui pra vocês, o que eu quero mostrar cada vez mais, é que na alimentação vegetariana a gente abre um leque, assim, de opções. Eu falo muito por mim, por todos que me acompanham aqui, pelas pessoas que tiveram contato comigo. Eu noto que quando a gente tem uma alimentação tradicional, né, baseada em produtos de origem animal, a gente tem uma alimentação muito mais restrita porque a gente não tem essa criatividade, então, de usar os temperos de uma maneira diferente. Vocês estão vendo ali a quantidade de temperinhos que eu tenho, não tem nenhum tempero industrializado aqui em casa, são todas especiarias, ervas aromáticas, muito mais baratas, por exemplo, do que um condimento industrializado. Então, eu acho que é sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje com vocês e dar dicas também, assim, de como que a gente pode combinar melhor esses alimentos à noite. Eu vejo que muitas pessoas nesse período, assim, acabam, ou, né, pra quem vive muito em processo de dieta, de restrição calórica, chega no final da noite e chega no final da tarde, né, e começa a sentir muita fome. Me contem aqui se isso acontece com vocês, quero saber como é que é o processo de vocês à tarde, me contem se já sabem o que vão jantar, o que vocês vão jantar, comentem aqui, porque a ideia dessa live é que ela seja bem interativa mesmo, para eu poder escutar vocês, ver como que vocês fazem aí na casa de vocês, o que vocês costumam comer à noite, né, nesse horário assim. Porque a gente falou numa live que já tá salva também lá no YouTube para quem quiser assistir, nós falamos muito sobre essa questão, que existe mesmo uma questão hormonal que depois das 19 horas, o nosso corpo, a tendência é que ele comece a ficar um pouco mais lento, então a tendência é que a gente faça preparações um pouco mais leves, mas isso não quer dizer que você não vai poder comer, por exemplo, carboidrato, tá? Eu já falei isso aqui, eu defendo os carboidratos, eu acho que a gente só precisa manejar essa alimentação de uma maneira que a gente não vai comer, por exemplo, só um pão à noite, né? Então, para quem tem, por exemplo, muita fome à noite, sente muita falta do carboidrato, tá tudo bem. A gente pode fazer algumas adaptações, sim. E para quem quer, por exemplo, né, tá nesse processo de querer perder peso, eu sei que muitas aqui estão, o que você pode fazer? Seleciona alguns dias da semana para você consumir à noite carboidratos de mais qualidade, né? Então, o que é isso? Quando eu falo em carboidratos complexos aqui, né? Que são carboidratos que têm um valor nutricional melhor. Vai ser sempre as farinhas integrais, ou até ela vai estar aqui hoje na nossa receita. Pode ser aveia, você pode fazer com a farinha de trigo integral. Não quer dizer que você não vai poder comer nenhum tipo de pão, mas faça o seu, né? Faça algo que não seja tão industrializado, com tanta quantidade de sal, de açúcar, porque aí vai prejudicar sim no seu processo, seja ele qual for, de ganho de massa e até de manutenção mesmo do sono. Vocês viram na nossa live como que o jantar, ele tá intimamente relacionado com a qualidade do nosso sono. Então, quem, por exemplo, costuma, né, ter insônia noturna ou aquela insônia intermediária que acorda no meio da noite, muitas vezes até com fome, sendo que jantou, teve uma refeição completa à noite, observa essa refeição. Geralmente ela é muito rica em carboidrato simples, né, que vão ser aí os pães, essas farinhas mesmo, mais refinadas, e aquela proteína ali animal gordurosa, que isso a gente sabe. Até para quem come ainda carne, pessoal, uma dica para vocês, assim, pelo menos no período da noite, evitem esses alimentos, assim,
muito gordurosos, muito baseados em produtos de origem animal, os próprios queijos, né? Então façam o seu queijo caseiro. Aqui na página a gente tem diversas opções. Na caixinha de pergunta ali, eu tava olhando o que vocês estavam falando e muitas dizendo, no final de semana eu tenho muito mais fome, por que isso acontece? Por que no final de semana eu acabo descontando muito na comida, acabo comendo demais? E é o que eu sempre falo pra vocês, geralmente é porque essa pessoa, ela faz muitas restrições ao longo da semana, né? E aí chega no final de semana, ela quer comer tudo que ela tem direito. Então, o que eu sempre falo pra você, se você tá com vontade de fazer uma pizza, quer pedir uma pizza durante a semana, ou você pede a pizza, não espera o final de semana, ou faça a sua. Eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui com a nossa seguidora maravilhosa que já está por aqui, em seguidinho eu vou chamar ela, que por exemplo, pode ser isso aqui, né? Pode ser uma mini pizza, eu fiz um pedacinho pequeno porque ela ia esfriar mesmo, mas eu só queria mostrar pra vocês. Mas também pode ser uma panqueca, a gente pode enrolar, me digam se a cara tá boa, não sei se dá pra ver direitinho. E eu fiz com um recheio que já estava congelado, então foi muito prático de fazer. Eu não demorei assim nem 5 minutos para fazer essa preparação. E é algo que pode ser o jantar, mas também pode ser o seu café da manhã. O que vocês devem pensar muito assim quando a gente fala em jantar? Que é interessante que sempre a gente tem uma boa fonte de proteína vegetal, né? Pra gente ter, por exemplo, essa combinação. Não é que você não vai poder consumir o carboidrato, você vai poder consumir, mas combina. Então consome uma boa fonte de proteína com uma boa fonte de carboidrato e com uma gordura, que aí você pode ser da onde, né? Pode ser do próprio azeite. Pode ser também das oleaginosas que são ali, que a gente sempre fala muito nelas aqui, a linhaça, a chia. O ideal é que vocês sempre combinem, assim, porque se você come, por exemplo, só um carboidrato à noite, só uma massa, vai aumentar muito a quantidade de açúcar no seu sangue, você não vai ter uma boa qualidade de sono e vai dificultar no seu processo aí, seja ele qual for. Uma pessoa também colocou assim pra mim na caixinha, eu sou vegetariana, mas eu tô com muita dificuldade, por exemplo, de ganho de massa, não consigo chegar no meu objetivo e tal. O que a gente deve pensar quando a gente fala isso, pessoal? Que cada pessoa é muito individual, assim. Então essa, por exemplo, é uma dica aqui que eu não tenho como falar, assim, tão abertamente, porque depende muito de cada pessoa. Outra coisa também, que depende muito em quem que ela tá se inspirando, né? Assim, cada pessoa tem o seu padrão, cada pessoa vai chegar num nível ali com a alimentação e tá tudo bem, assim. Sobre a janta também, essa questão de não jantar muito tarde, eu vi que muitos falaram isso, que não conseguem jantar cedo. Isso é normal, a gente tem que lembrar que cada pessoa vai ter também o seu horário, então qual que é o mundo ideal, né? O mundo ideal é você fazer a sua última janta ali, né? Um jantar, ali entre as 19, 20 horas. Na verdade, o ideal é que você espere 2 horas depois do jantar para dormir, para você não dormir de barriga cheia, isso não prejudicar no seu sono e também em todas as suas funções, assim. Mas pra quem não consegue, tá tudo bem. Eu sei que o pessoal na época também, quando eu tava na faculdade à noite, eu chegava em casa às 10h30, 11 horas. Eu não ia conseguir esperar 2 horas, sabe? Mas são fases da vida, que eu sempre lembro aqui também, né? A gente tem várias fases no nosso ano, vários ciclos, e a gente tem que respeitar. Cada pessoa vai adaptando. Se você vai jantar, por exemplo, muito tarde, qual que é a melhor dica, assim, né? E você vai dormir em seguida. Evita fazer uma refeição tão calórica, com uma quantidade muito grande de alimentos, assim, diminui um pouco. Aí algumas dicas, assim, que eu vou dar de jantares que vocês podem fazer, fora esse que eu vou ensinar aqui, que é muito, muito prático, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, né, uma refeição, como eu falei, mais leve, mais gostosa ao mesmo tempo, qualquer legume recheado. Então pode ser um pimentão recheado, uma abobrinha recheada, uma berinjela recheada. Recheada com o quê? Você pode fazer um molho de tomate. Eu tenho esse meu molho de tomate que eu usei aqui, inclusive ele é caseiro, eu faço em casa, então eu sempre tenho ele congelado. Mas você pode fazer com molho de tomate pronto, se for mais prático pra você. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que sempre quando a gente fala com o que a gente vai rechear, a gente já quer algo pronto, né? Por exemplo, creme de leite, queijo, porque a gente é acostumado assim. Mas sempre que eu falo aqui pra vocês que a gente lembre que a gente também pode fazer, né, os nossos recheios, os nossos temperos, com qualquer tipo de leguminosa, que é essa proteína vegetal, que é a lentilha, o grão de bico, a ervilha, você pode fazer uma infinidade de pastinhas vegetais, que é muito mais barato, é muito mais saudável. Você consegue armazenar no congelador com muita facilidade e sempre vai ter essa pastinha, assim. É interessante lembrar que, né, a margarina, todos esses queijos, assim, eles são produtos industrializados. Então, por mais que seja mais prático para você rechear, por exemplo,
um pimentão, uma abobrinha, não deve ser algo que faça parte da sua rotina, assim. Isso também é um ponto que eu acho interessante a gente falar, assim, que no domingo, geralmente, eu sei que muitas pessoas fazem a tal da refeição livre, né? Vocês sabem que eu não gosto muito dessa expressão aqui de refeição livre, porque senão parece que a nossa vida é uma prisão, assim, que a nossa alimentação é uma prisão. Então eu gosto muito de mostrar um contraponto pra vocês, que é que toda a alimentação de vocês seja livre durante toda a semana, mas que você tenha, por exemplo, algumas exceções ali, que você pode comer algo que você sabe que não é tão saudável, ou que é algo que você come uma quantidade um pouco maior, tá tudo bem. Mas é que eu acho que essa ideia, assim, de refeição livre, parece que a gente vive numa refeição, numa rotina alimentar que é uma prisão, assim, então eu não gosto muito de usar essa expressão. Então, pessoal, fora, né, a abobrinha que a gente pode fazer, pra quem gosta, por exemplo, muito de arroz à noite, tá, eu posso comer arroz com o próprio feijão ou uma lentilha? Claro que pode. Qual que é a minha sugestão para você? De novo, né, na maioria dos dias, que você consuma daí um arroz integral, que você tenha vai ter muito mais fibras nesse arroz, então vai melhorar a sua digestão. Não é que você não possa comer um arroz à noite, assim, eu vejo que tem muitos esses mitos, assim, de não poder consumir, e é claro que vocês podem. E aí, claro, né, a questão do doce, por exemplo, também foi uma pergunta. Se pode comer doce à noite? É claro que você pode. Tem algumas pessoas que elas têm o paladar mais doce à noite, assim como umas pessoas têm o paladar mais salgado também, isso acontece. O que você pode fazer? Faz essa mesma preparação que eu vou mostrar aqui, que é essa panquequinha, pode ser uma mini pizza, mas você faz na versão doce. Você pode fazer ali um cacau batido, você pode fazer água e cacau batido, gente, dá uma calda de chocolate. Perfeita, muito boa. Se você colocar, por exemplo, cacau 70%, vai ficar um pouquinho mais amarga. Se botar 50%, um pouquinho mais doce. Aí você vai testando, assim. A ideia que eu sempre quero trazer pra vocês aqui é que a alimentação ela é muito mais simples do que a gente imagina. É que como tem muitas regras e muitas questões, assim, na função das dietas também, que é um caminho que eu não gosto muito de seguir com vocês, é algo que eu acho que vocês devem lembrar disso, assim, que ir pra cozinha, por isso que eu tô aqui na cozinha pra mostrar como pode ser prático, como não precisa ser penoso, né? E como você vai acabando se cuidando mais. É uma prática também da gente se cuidar mais, a gente investir no nosso autocuidado, a gente preparar o nosso próprio alimento. Em seguidinho eu vou chamar a nossa participante para fazer comigo essa preparação aqui ao vivo. E assim, quais são os ingredientes, tá? Para quem quiser fazer em casa também hoje nessa janta. Gente, é muito simples, são 3 ingredientes basicamente. Que é alguma farinha que você vai ter, que você vai usar, pode ser qualquer farinha. Claro que eu vou priorizar sempre uma farinha integral. Eu vou usar aqui uma farinha de aveia, mas poderia ser uma farinha de grão de bico, uma farinha de arroz, que é super fácil de encontrar. A gente também pode fazer em casa as duas. E água normal, assim, muito prático. E algum tempero, que aí você pode usar o sal, você pode usar orégano, o que você quiser. Eu vou fazer salgada, porque eu prefiro jantar algo salgado à noite. E pra rechear, daí você pode fazer algo que você já tenha pronto, que pode ter sobrado do almoço. Então, se sobrou algum molho do almoço, ó, a Gabi aqui tá falando que vai jantar abacate na janta aqui de casa. Perfeito! Abacate a gente pode fazer, por exemplo, aquela guacamole, né, que tem uma boa fonte de gordura, então fica gostoso também de fazer com algum tipo de panquequinha, de pizza. Já tem receita aqui na página de guacamole. Uma dica para quem acha que a guacamole fica muito forte por causa da pimenta, porque a receita original lá mexicana vai muita pimenta e muita cebola, né? A dica é vocês colocarem cebola roxa ao invés da cebola branca, porque ela fica um pouquinho mais, menos forte, assim. Ó, a Sandra vai jantar macarrão alho e óleo com espinafre, ótimo. Macarrão alho e óleo também, que sobrou do almoço, tentando comer em uma quantidade menor, é claro. Excelente, pessoal, isso é uma coisa também que eu posso inclusive fazer uma live só sobre isso, sobre essa questão das porções, né? Porque isso vai interferir completamente na sua janta. Você pode comer, por exemplo, um macarrão à noite se você comer uma porção, né? Agora, se você comer muito, é completamente diferente, assim. O macarrão é uma ótima opção, claro, aqui já vi. Ó, jantei lentilha cremosa, eu sempre falo aqui da lentilha cremosa, adorei. Arroz integral com brócolis, quiabo assado com alho poró, olha que massa. A Jenny aqui falou que vai ser pipoca, janta arroz integral com bife de soja. Perfeito, pessoal. Então vocês vejam que, né, o pessoal tá conseguindo, todos aqui estão conseguindo combinar bem esses macronutrientes, né, que são, lembrando, né, que vai ser aquela fonte de gordura boa, um carboidrato e uma proteína para que vocês tenham essa alimentação. Não passem fome, então não acordem com muita fome no dia seguinte. Então vamos lá, será que eu já vou chamar? Já querem que eu chame? Já vou chamar aqui a nossa convidada pra gente fazer. Pessoal, vai ser ao vivo, eu conto com vocês aqui
pra gente fazer essa transmissão, tá bom? E vai ser basicamente os ingredientes que eu falei. Então, uma farinha da sua preferência que tiver em casa, uma água e, muito importante, uma frigideira antiaderente, tá? Porque daí você não vai precisar colocar óleo. Se a sua não for antiaderente, você coloca óleo, tá tudo bem. Tá bom? Então, deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Oi! E aí, Dai, tudo bem? Pronta pra fazer a nossa panquequinha? Pronto. Primeiro, obrigada, né, por ter aceitado semana passada, porque a gente estava aqui com uma dificuldade de convidar o pessoal, a internet não estava colaborando, mas deu tudo certo, tu aceitou, então vamos fazer. Tá com os ingredientes aí, porque eu te passei antes, né? Sim, deixei aqui. Te apresenta a cozinha, ela é a luz. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Eu coloquei aqui uma gambiarra só para tentar mostrar os ingredientes para vocês, mas a ideia o mais importante é que a gente mostre como pode ser algo simples, né? Um jantar vegetariano, gostoso e prático também. Conta pra gente de onde é que tu fala, Dai, qual a tua cidade, te apresenta aqui pro pessoal rapidinho. Eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, é interior do estado, né? Aqui do Mato Grosso do Sul, um estado que produz bastante pasto e vaca, né? Tem muito aqui. Aqui ser vegetariana é um desafio, viu? Porque assim, não tem lugar para você comer, não tem lugar para você ir. É melhor que a gente cozinhe em casa e mantém uma alimentação muito mais saudável, porque não tem onde ir aqui. Perfeito! E o que tu costuma jantar à noite? Conta pra gente, pra quem... Então, geralmente eu como o que sobrou do almoço, né? Porque assim, como eu tenho as crianças e eles são às vezes bem chatos para comer, mas nesse calor que tá fazendo aqui, que a gente tá chegando a 40, 45 graus todo dia, a gente anda fazendo lanches, assim, tipo, a gente come pão, aí às vezes eu faço, eu até falei pra você, né, que eu faço pão com a farinha de grão de bico, eles adoram. Perfeito. Eu peguei uma receita num canal do YouTube, e aí a gente faz esse pãozinho, aí eu recheio, aí eu fiz essa semana, eu fiz romos, aí eu gosto de fazer manteiga, porque assim, como meu filho é intolerante, então eu não compro nada de mercado. Assim, a maior parte das coisas eu faço em casa. Aí às vezes eu faço queijo de batata, às vezes a gente vai variando conforme a semana. Aí eu tenho algumas árvores que dá fruta aqui em casa, aí eu faço geleia também para as crianças. E aí a gente vai fazendo assim, e come essas coisas à noite, porque como tá muito quente, às vezes a gente come só fruta, porque calor demais, não dá fome. Esse é um ponto interessante até, pessoal, a gente lembrar disso, né? Que cada pessoa vai sentir também um certo desejo de comer algo devido até ao clima que tá. Por exemplo, aqui eu tô num lugar muito frio. Eu até tentei tirar o casaco, mas não dá porque tá muito gelado. Imagina, tem lugares que estão fazendo 40 graus. Eu tentei até fazer algo que pudesse... Exatamente, eu tô com lã aqui. Então eu tentei fazer algo que pudesse agradar, assim, todos os ambientes mesmo. Mas, é claro, tem lugares muito quentes, coisa boa. Vai jantar ali só uns legumes ou uma fruta também. Eu acho que é interessante a gente lembrar disso, né? Que você respeite, por exemplo, a sua realidade, não se compare muito. Lembre disso, assim, cada lugar é único. Mas a gente vai fazer, então, aqui a nossa panquequinha. Vamos lá, Dai. A gente deixa separado já. Gente, eu vou ter que movimentar vocês agora, porque senão vocês não vão enxergar nada dos ingredientes, mas vai dar tudo certo. Talvez eu não apareça muito, mas eu me abaixo aqui. Bom, vamos lá, então. Mai, dá pra fazer com a aveia também só, ou só com a farinha, por exemplo, de aveia? Se tu quiser colocar um pouquinho de aveia, também pode colocar. Eu vou usar só a farinha de aveia, mas pode colocar um pouquinho para finalizar, se quiser deixar um pouquinho ainda mais proteico. Lembrando, né, pessoal, que a aveia ela é super proteica, então é uma ótima dica para quem quer uma refeição com bastante proteína, gostosa, muita fibra. E aí, vamos lá então. Aqui tá aparecendo. Eu vou até mostrar. Eu deixei aqui uma farinha de grão de bico, que também poderia ser com ela, mas eu vou usar de aveia, que eu acho que o pessoal tem mais facilidade de encontrar no super. Então, eu vou usar essa aqui, tá? E aqui tá a água. E aí, aqui eu coloquei um temperinho que eu já falei pra vocês, que eu mesmo faço esse temperinho, que é um temperinho de ervas, mas pode ser sal, tá, Dai? Ou qualquer temperinho que tu use na tua casa, tá perfeito. Eu gosto de um que eu compro também no a granel, eu coloco, ele vem alho, cebola e tomate desidratado. Eu gosto bastante, a gente compra no a granel, aí eu já levo assim, ó, eu compro direto no potinho. Perfeito. Pra nem produzir embalagens. É muito bom, eu também. Os meus aqui estão tudo, vou reutilizando, assim.
Então, daí vamos lá. Uma colherinha aqui, básico. O que eu vou fazer? Basicamente, eu vou fazer para uma pessoa. Se vocês estiverem em 2 ou em 3, vocês vão duplicar daí. Eu vou fazer pequenininha, como aquela que eu mostrei, tá? Então, vão ser 3 colheres de farinha de aveia. Eu vou colocar aqui num potinho, ó, só para misturar depois com um garfinho, como se fosse fazer uma aveioca. É uma sugestão para quem quer reduzir o ovo à noite. Então, para vocês verem que vocês não precisam de ovo na aveioca, nem na crepioca, nem em lugar nenhum, tá? Principalmente à noite. Para quem ainda consome à noite, eu acho que não é muito interessante, porque tem muita gordura no ovo, tá? Aí aqui, ó, uma colher de aveia, vou colocar 3. 2 e 3. Eu sempre faço no olho, mas como eu quero mostrar pra vocês melhor, assim, eu vou tentar manter, porque eu vou mostrar depois como é que fica a textura, tá? Porque ela tem que ficar um pouquinho aguadinha, como se fosse mesmo uma crepioca. E aí agora a água, uma água aí normal, não precisa ser quente nem nada. 3 colheres também. 3 também, né? Isso, 3 também. Aí tu vê, Dai, quando tu for misturar, se ficar muito seco, tu pode colocar um pouquinho mais. Eu vou ver aqui também. Eu geralmente coloco um pouquinho mais de água. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A ideia, ela ficou um pouquinho seca. Eu vou colocar um pouquinho mais de água, então. Pode colocar na tua também, Dai, pra ela ficar um pouquinho mais... Minha ficou assim, ó. Tá vendo? Ah, a tua já ficou... Ah, a tua já ficou ótima. A minha que ficou um pouquinho seca. Eu vou colocar um pouquinho mais. E aí, agora, pra temperar, aquilo, cada um coloca o que quiser. Se quiser colocar sal. Eu não costumo colocar sal pura. Como eu falei, eu gosto de fazer sempre um mix de ervas, assim, que eu acho que fica mais gostoso. Vou pegar uma colherinha também. Pode colocar a quantidade que tu quiser, Dai. E aí aqui, pessoal, para quem quisesse fazer doce, poderia colocar canela para adoçar, poderia colocar qualquer ou qualquer outra especiaria que fosse doce, né? O cacau, se vocês fizerem com cacau, ela vai ficar quase uma panquequinha de chocolate, assim. Vai ficar, na verdade, uma panquequinha de chocolate. E aí aqui eu vou misturar, deixa eu mostrar para vocês. Ai, meu Deus, como é que vai pegar? A ideia é que ela não fique tão aguada, nem tão seca, mais pra conseguir firmar ali, sabe? Aí se de vocês ficar um pouquinho aguada, se a tua ficar um pouquinho aguada, é só a gente colocar um pouquinho mais de farinha. E tá perfeito. Uma dica também, pessoal, é vocês aquecerem um pouquinho a frigideira antes, ó. Porque aí não precisa de óleo. A minha frigideira é aquelas antiaderentes. Já vou até acender aqui. Tudo certo aí, Dai? Tudo certo. Vamos lá, tá? Tudo certo. Ai, gente. Quem sabe fazer ao vivo, né, Dai? É verdade. Eu acho até que eu vou botar um pouquinho mais de água na minha, porque eu acho que ela ficou um pouquinho seca. E aí agora vai ser só colocar na frigideira. Acho que agora eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês. Deixa eu ver se eu venho aqui. Vou colocar aqui. Desculpem, pessoal, tá mexendo tanto na câmera. Eu sei que não é legal, mas vou pegar vocês só um pouquinho aqui pra mostrar. Então aqui, ó. Aí como é que a gente vai fazer pra ela ficar pronta, né? A ideia é que quando ela estiver pronta, ela vai soltar da frigideira. Então é uns, olha, nem 5 minutinhos e já tá ok. Deixa eu ver o que vou fazer para o café da manhã. A Dea disse, que legal. Deixa eu ver o que você estava falando do almoço. Adorando ver vocês aqui nos comentários, pessoal. O que estão achando? Mais alguém vai reproduzir depois? Eu quero ver, hein? Vocês façam. E me contem depois o que acharam, se fica gostoso. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui a outra versão já pronta, ó. Ah, e aqui eu vou mostrar pra vocês, na real, que é o molhinho que eu falei que eu tinha congelado. Que eu ia fazer, eu não ia botar molho nenhum, mas aí eu pensei, já tem esse molho aqui. Olha quem tá aqui, a filhota. Ali veio da hoje. Super mãe, 2 filhotes. Deixei em fogo baixo também. Sim. Aqui eu iria comer pipoca, mas estou tentada a experimentar. Faz, depois nos conta, que fica uma delícia. Pode ser vocês podem chamar de mini pizza também, de panquequinha, como quiser. A gente vai... Uma dica para janta também, pessoal, para quem tem... Ai, desculpa, não tá aparecendo aqui. Vai baixar aqui. Mas uma dica é vocês reproduzirem, assim como a gente reproduz também, né? Os hambúrgueres e tal, para fazer uma opção vegetal. Reproduzam pizza, reproduzam sanduíches mais saudáveis, tudo a gente pode adaptar.
nessa alimentação. Como é que tá por aí o teu, Dai? O meu ainda não deu. Ah, já virou. Já vou virar aqui. Já virou, tá. Vou virar também. Imagina se a minha filha não é tão boa, ela deu uma desmanchadinha, mas não tem tá problema. ótimo. Dá pra comer do mesmo jeito. Não tem problema. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, gente, como é que eu mostro aqui? E a ideia é que quando ela estiver pronta, ela vai soltar, ó. E pode ser também, pessoal, que às vezes grude um pouquinho, não tem problema. A ideia, os ingredientes todos estão aqui e a gente vai testando. Já me falaram muitas vezes isso, que não conseguem fazer panqueca sem ovo, né? Que tem uma dificuldade. Cuidado pra quem? É na prática, pessoal. Vão praticando que vai dar certo. Vou pegar outro pratinho aqui também. Ai, que amor! Aqui, ó, tomate. E esses cachos, meu Deus! Né? Tá bom, sua mãe. Tá pronta a tua, Dai? A minha tá quase, já vou colocar aqui. Uma dica também, pessoal, para quem quiser fazer pão, ao invés de quiser fazer pão de frigideira, nesses ingredientes que eu coloquei, vocês vão colocar um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de água e coloquem fermento. Vai ficar um pãozinho, ela vai crescer um pouquinho mais. E ao invés de você comer, por exemplo, um pão, né, com muito produto lá, você faz o seu pãozinho mais saudável. Do salgado, eu não sou muito do doce, nem de Pois manhã. eu também. Já fui mais do doce, mas hoje... Então tá, pessoal, ela tá aqui, a panquequinha. Tá dando pra vocês verem. Tá bom já. Já tá aprendendo junto com a mãe. E olha que demais isso pra quem tem filhos, né? Levar o filho pra cozinha junto com você, ensinar. Isso é muito legal. Nossa, eu acho que a gente muda essa visão, assim, de que cozinhar é algo chato, de que é algo monótono. Não precisa ser, né? E daí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o recheio. Claro que o recheio já tá frio, né? Daí eu vou dar só uma tostadinha depois. Bom, eu vou comer frio. Pois é, vou experimentar frio, porque senão o pessoal vai aqui. Deixa eu botar vocês de novo aqui, que eu acho que fica melhor pra vocês me verem aqui. E aí tá pronto, gente, ó. Aqui. Ai, que linda! Amei, que linda! E aí agora uma dica só pra gente finalizar, o que vocês podem fazer pra colocar uma gordura boa? Pode colocar um azeite. Vou pegar um azeite aqui, mas poderia ser também alguma semente de oleaginosa. Não achei o azeite. Vou colocar um gergelimzinho por cima. Só para dar um toque aqui. Mas poderia ser qualquer outra fonte de gordura boa, tá? Só porque eu não achei o azeite. E tá pronto, pessoal. O que acharam da nossa jantinha? Vou ter que provar, né? Querem que eu prove? Aqui a Gabi perguntou, ela é molinha ou mais firme? Deixa eu te mostrar, Gabi. Claro que eu não deixei o tempo certo. Ela deveria ficar um pouquinho mais torradinha. Mas ela fica mais firmezinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aí, tá pronto o nosso jantar. E aí, pessoal, gostaram da janta, então, mais saudável? Vamos ter que experimentar também, né? Ai, que lindo. Ai, gente, não aguento. Olha essa boca comendo. E aí, Alice, tá aprovado? Uma delícia. Muito obrigada, Dai. Amei cozinhar contigo. Demais. Pessoal, espero que vocês tenham visto como pode ser simples, como pode ser gostoso, como a gente pode trazer a família para a cozinha. Né? Como eu sempre falo, assim, a cozinha ela é o nosso laboratório de saúde. Se a gente mudar o olhar e começar a ver assim, a gente vai ter cada vez mais saúde na nossa família. Então, colocar aqueles alimentos muito industrializados para exceção da semana de vocês e priorizar alimentos assim, simples, que a gente faz em casa com poucos ingredientes. Vocês viram quantos ingredientes a gente colocou aqui, pessoal? Muito pouco nessa massa. Se você for olhar aí no pão que você compra, são mais de, às vezes, 10 ingredientes. Então, vejam como a gente pode fazer a nossa própria panquequinha, nosso próprio pão. Tá bom, pessoal? Dai, muito obrigada. Boa janta para vocês. Obrigada. E quem fizer a panquequinha, eu vou repostar ela aqui nos stories para você. Quem fizer, depois me marca, que eu vou adorar ver. Tá bom? Tá bom. Um beijo para todos, boa noite, bom jantar. Tchau, tchau. Tchau.